Convido a todos, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Expediente. Ata número 15 de 2018. Sessão ordinária do dia 7/5/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata foi aprovada por 7 votos favoráveis e 3 abstenções por não estarem presentes na sessão. Ata número 16 de 2018. Sessão ordinária do dia 14/5/2018. Discussão e votação na próxima sessão.
Informes da Presidência. Ofício número 795 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projeto de lei. Ofício número 0500 de 2018 da Caixa Econômica Federal. Comunicação de liberação de recursos financeiros. Ofício Ari Antônio Reck. Manifestação acerca do episódio ocorrido na sessão do dia 9/4/2018. Ofício União das Associações do Bairro de Carlos Barbosa. Solicitar a viabilidade de cedência de sala para alojar a entidade. Carta número 13 de 2018, Gabinete do Senador Lazier Martins. Conforme recebimento da moção número 04/2018, de apoio à proposta de emenda à Constituição número 35/2015. Correspondência eletrônica Poder Executivo Municipal Carlos Barbosa. Convite para a participação do processo de revisão do plano diretor de Carlos Barbosa. Nós temos também a correspondência do COMAD, que solicita 2 vereadores para se fazerem presentes nas reuniões que acontecem toda quinta, na última quinta do mês, às 13h30. Vereadores já acertados em reunião na casa, então ficou o Valmor da Rocha, vereador titular, e o Aleph Assolini, vereador suplente, que vão fazer parte do COMAD. Requerimento número 11 de 2018. Mesa diretora. Remessa de convite ao Conselho Municipal Antidrogas. Esta preposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Indicação número 87 de 2018. Conserto das pedras no calçadão, mais precisamente nas proximidades da agência lotérica. Justificativa. Solicito ao Executivo Municipal que providencie o conserto das pedras do calçadão, mais precisamente nas proximidades da agência lotérica, em virtude que muitas pedras se encontram-se soltas, algumas inclusive quebradas, podendo causar acidentes inconvenientes. Everson Kirsch, vereador proponente. Indicação número 88 de 2018. Reforma dos bancos de madeiras localizados no Parque da Estação, bem como plantio de leivas de grama junto a alguns bancos. Justificativa. Solicito ao Executivo Municipal que providencie o conserto de bancos de madeiras localizados no calçadão. Pude verificar que muitos bancos estão quebrados, com madeiras faltantes ou até madeiras lascadas. Considero necessário também o plantio de leivas de grama junto a alguns desses bancos. Everson Kirsch, vereador proponente. Indicação 89 de 2018. Recuperação geral da estrada da Pedreira. Justificativa. Fui procurado por moradores relatando sobre o estado de conservação da referida estrada da Pedreira. Estar em condições críticas. Vegetação está tomando conta da estrada. A estrada está com muitas pedras irregulares, com muitos desníveis. Ainda, segundo informações, o morro lá localizado está em péssimas condições de trafegabilidade. Sugiro, portanto, que o Executivo Municipal tome providências para a resolução dos problemas apresentados, com o objetivo de dar condições de trafegabilidade para os motoristas que lá trafegam. Aproveito ainda e deixo como sugestão a necessidade de pavimentação do referido morro. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação 90 de 2018. Instalação de bicicletário em pontos estratégicos de Carlos Barbosa. Justificativa. Através da presente indicação, sugiro que o Executivo Municipal tome todas as providências para a instalação de bicicletários públicos para a utilização dos ciclistas. Acho importante que o Executivo Municipal proporcione
esta facilidade para os moradores que se locomovem de bicicleta. Além disso, estaria incentivando o uso de bicicletas em nossa cidade, diminuindo assim o número de veículos que circulam na área central, bem como estaria fomentando a prática de atividades físicas para a população. Deixo como sugestão de locais para instalação dos bicicletários, os locais abaixo discriminados: calçadão, próximo Varejo da Tramontina, próximo Supermercado Santa Clara, ginásio da CBF, prédio Prefeitura, Centro de Saúde, praças do município, ciclovias, escolas, Mercado Andreasa, prédios públicos. Aproveito a oportunidade para informar que apresentei essa indicação de projeto de lei que trata sobre o tema no início de 2017. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação 91 de 2018. Que o Executivo Municipal dê atenção ao estado de conservação das placas de identificação das ruas do município. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal dê atenção ao estado de conservação das placas de denominação de ruas do município, tendo em vista que muitas placas estão deterioradas em virtude do tempo. A pintura está apagada, impossibilitando sua identificação. Outros locais, as placas foram retiradas e não foram mais repostas. Outros locais ainda não receberam as placas de identificação de ruas, como, por exemplo, a Rua Anita Garibaldi, denominada ainda no ano de 2017. Valmor da Rocha, vereador proponente. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Kirsch, alguém mais? Valmor? Alguém mais? Então, vereador Kirsch. Sim, presidente, colegas vereadores, público que prestigia a nossa sessão, meu boa noite a todos. Só reforçando a muito bem colocada indicação do colega Valmor a respeito dos bicicletários, essa é uma demanda que o povo barbosense há muito tempo vem pedindo, vem cobrando, uma atitude bem simples, bem fácil por parte do Poder Executivo e um tanto quanto barata que poderia ajudar bastante no deslocamento dos cidadãos aqui de Carlos Barbosa. Se instalássemos nos locais, como o colega mencionou, alguns pontos para que o pessoal possa colocar ali suas bicicletas, muitos poderiam usar a ciclovia do bairro São Paulo, a ciclovia do bairro Triângulo, para se deslocar até o centro, deixam sua bicicleta no local adequado, seguro, prendem com o cadeado ali e não teriam problema nenhum para poder fazer seus serviços no centro da cidade. Menciono também, colega Valmor, até porque é uma indicação que eu fiz já há uns 2 anos atrás, para que incluam nessa relação do colega a rua coberta. Poderia ali próximo dela colocar um ponto ali também, que facilitaria bastante para o pessoal que ocupa esse meio de locomoção. No demais, eu encaminhei hoje um pedido para que a Prefeitura consertasse algumas pedras lá próximo da agência lotérica, só que eu encaminhei esse pedido dia 9 de maio aqui para a Câmara de Vereadores, entrou na pauta só hoje por questão de assinatura e trâmites burocráticos. Mas já na outra semana a Prefeitura esteve lá para consertar essas pedras, então já está resolvido. Só gostaria de deixar aqui a explicação do porquê que entrou só agora, mas que lá atrás a Prefeitura já havia feito o trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador Everson. Eu só vou fazer uma correção, que nós saímos de uma reunião e entramos em outra, e eu nem abri a sessão. Não cumprimentei os vereadores, vereadoras, não cumprimentei os secretários presentes, o povo que está nos assistindo, a imprensa, os funcionários da casa, e declaro aberto, então, agora com atraso, a presente sessão. O vereador Valmor se inscreve. Sim, senhora presidente, vereadores e vereadoras, é um prazer muito grande estar aqui de volta, junto com meus caros colegas. Eu ia falar justamente quando eu me inscrevi sobre o bicicletário. Nós já tínhamos colocado, em 2017, eu coloquei juntamente com o vereador Everson Kirsch, sobre os bicicletários, que seria muito fácil, como diz o colega Everson,
para o município, para o executivo fazer, e isso é uma demanda que está sendo muito pedido pela população, inclusive muitas pessoas que vêm de Garibaldi, vêm de Bento, vêm para cá e perguntam onde colocar os bicicletários. Infelizmente, as bicicletas, né, se nós tivéssemos os bicicletários, seriam algo muito importante, né, para a população, seria para a população de Carlos Barbosa, para o nosso próprio uso. Então, eu também queria aproveitar para falar sobre as placas de identificação. Nós estamos com as placas muito ruins. Além disso, muitas vezes a gente faz pedidos como nominamos o nome de uma rua, Anita Garibaldi, eu cito uma. Estamos indo para o 2º ano e não é colocado. Os moradores precisam que seja identificada essa rua. Então, eu peço ao Poder Executivo ou à Secretaria competente, né, que tome providência. Seria isso, senhora presidente. Obrigado, vereador Valmor. Nós temos o uso da tribuna, temos 3 tribunas. Iniciamos pelo vereador Enio. Sim, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, secretária Letícia Luciani, secretário Fábio, a procuradora do município, a Marluza, a imprensa e público que nos assiste. Gostaria de abordar aqui um assunto que há anos vem preocupando tanto a comunidade de Arco Verde quanto ao município de Carlos Barbosa. É um assunto muito importante, pois estamos falando de recursos municipais que, por comodismo, ninguém quer abordar e a quem está sendo direcionado para outros municípios e para o Estado. Nós, vereadores, que começar a debater este tema com a comunidade barbosense. É atribuição dos vereadores escutar os anseios das comunidades, mas também de colaborar na solução dos problemas. Meu interesse é de encontrar soluções para um problema anunciado há mais de 15 anos e que ninguém aqui desta casa teve a sensibilidade ou a coragem de analisar e propor um debate visando a solução dos problemas. Normalmente, quando acontecem os problemas, vamos correndo exigir do Executivo a solução. Mas quem de nós apresenta a solução? Normalmente, quando acontecem os problemas, vamos correndo exigir e ninguém apresenta soluções. É cômodo para nós dizermos ao Executivo que ele deve pagar ou custear a solução. Quem de nós, vereadores, indicou ou exigiu soluções do Executivo, onde que irá impor resultados não tão agradáveis para 2 ou 3 pessoas, mas será muito melhor para toda a comunidade. Eu estou apresentando um assunto a ser debatido que no primeiro momento poderá parecer ruim para poucos, mas que é de solução e aumento dos benefícios de muitos. Por que não dizer de toda a comunidade barbosense? Trata-se da proposta de municipalização do ensino fundamental no nosso município, especialmente minha comunidade de Arco Verde. Estamos com uma escola estadual, a Cardeal Arco Verde. Há anos, o número de crianças nesta escola vem diminuindo muito. Em 2016, tínhamos 137 alunos. Hoje temos 92, presidente. E veio como já baixou bastante. Diminuição de 29% no período.
A escola já não tem mais nem secretária, porque abaixo de 100 alunos já é retirada secretárias, é retirada professores. Então nós temos que ter cuidado, porque pelo que eu vejo a estatística aqui, daqui a 8 ou 10 anos, no máximo, a Cardeal Arco Verde será fechada. A população de Carlos Barbosa em 2011 era de 21 mil pessoas. Em 2018 são 28 mil, um aumento de 34%. Então aumentou a população e baixou o número de alunos. A escola de Arco Verde tem turmas de 5, 7 alunos por classe, que é muito pouco. Outras escolas na área rural do município estão com turmas de 2, 4, 6 alunos por classe. Não é racional nós estarmos pagando uma professora para turmas pequenas assim. E nem vou falar de problemas de classe juntas, que seriam multisseriadas, que seria a primeira, segunda, terceira, junto na mesma sala. O Conselho Estadual determina turmas entre 20 e 25 alunos na fundamental. Tanto o Estado como o município estão pagando salários de 2, 3, 4 professores para educar 20 a 25 alunos, que hoje poderiam ser pagos por apenas um professor se tivesse 25, 30 alunos por classe. Quanto ao recurso da educação, estão sendo mal aplicadas, apenas para satisfazer interesses de alguns. Temos que debater esta situação. Poderíamos ter mais recursos para qualificar a educação. O município há anos adotou o sistema do ensino positivo, qualificando as escolas municipais. O município paga o transporte escolar a todos os alunos do município, e o Estado não cobre nem 20% dos seus alunos. Olha a diferença, o município paga 100% e o Estado paga nem 20%. Estamos com uma creche em Arco Verde, num prédio alugado, com condições satisfatórias, mas que poderia a comunidade merecer um lugar melhor. Em 2006 nós tínhamos 22 crianças, hoje nós temos 37. Então aqui eu penso que como Arco Verde, o interior, praticamente está sendo o dormitório de Carlos Barbosa, como que não está indo fábricas para lá, e como lá os terrenos são mais baratos, as pessoas estão migrando para lá comprar, então automaticamente as crianças vão ficar lá em Arco Verde, como é a importância de ter uma creche. Como falei no início, o Estado e o município estarão brigando nos próximos anos por aluno, devido à diminuição. Daqui a pouco todo mundo quer alunos e não tem. Quando for inaugurada a escola de turno integral, a Leonel Brizola, no bairro Vila Nova, vocês já acham que virá de onde os alunos para encher as salas de aula delas? Provavelmente vai sair de Arco Verde ou de Turino ou de Santo Antônio. Então, aí mais ainda vai ter problemas das escolas do interior. Então nós gostaríamos que nós olhássemos com bons olhos isso aí. Tanto as escolas municipais quanto as escolas estaduais da sede do município perderão alunos. Nós não podemos buscar alunos em Garibaldi, Farroupilha e Barão. Então provavelmente também nas escolas aqui dentro do município, quando tiver a Leonel Brizola, vai perder alunos. Temos que debater logo este assunto. Os recursos públicos serão escassos e devem priorizar, sim, a educação. Mas não podemos desperdiçar com turmas de 2, 5 ou 10 alunos apenas para contentar interesses corporativos de 10 ou 12 profissionais, com o interesse de toda e não o interesse de toda a comunidade. Arco Verde podia ter uma escola de turno integral, reunindo ali a creche, alunos de toda a região. Nós poderíamos lá, como tem 3, 4 prédios,
tem o espaço lá com terrenos grandes, vazios, a gente poderia colocar a creche, todos os alunos aí da região toda, mas poderia formar um tipo que nem fosse em Santa Luísa, e então ficaria do lado de Santa Luísa, aqui no centro ficaria Leonel Brizola, e lá no segundo distrito ficaria na Cardeal Arco Verde. Além de ter área suficiente para ampliação de instalações, para atender a educação infantil e fundamental no mesmo lugar. Estou propondo o início da discussão. Seria muito bom se esta casa propusesse audiências públicas para debater o assunto, iniciar o processo de entendimento, de esclarecimento junto às executivas, o executivo e às comunidades, visando o bem maior que é a educação de qualidade de nossas crianças. Temos que pensar no todo e deixar de olhar os interesses particulares. Sabemos que Carlos Barbosa tem perdas anuais do Fundep de mais de 3 milhões de reais, por falta de matrícula na rede municipal. Todo ano o município, os últimos 10 anos, foi perdido mais de 30 milhões de reais, porque falta em torno de 600 a 700 crianças na rede municipal. Então também acho que foi pouco divulgado isso aí, porque eu já falei com muitas mães e pais de crianças que estão colocando no Santa Rosa porque não sabia dessa perca de 3 milhões, onde que poderiam ter ido estudar na escola municipal. Esse dinheiro deixa de ser aplicado no nosso município, né, que são praticamente 3 milhões por ano. Isso já foi debatido aqui no ano passado. A presidente se lembra que teve aqui o custódio e dando as explicações do que o Fundep nós estava perdendo mais de 3 milhões por ano por falta de aluno na rede municipal. Quantos alunos precisamos ter na rede municipal para que este recurso fique aqui e engrandece e enriquece a nossa comunidade? Não sei se alguém quiser fazer algum... Baroni? A gente pode falar, Baroni. Obrigado, Enio. O vereador tem total razão quando fala que esse assunto carece de um maior debate, e não tem dúvida. É um assunto espinhoso quando fala em municipalizar a educação, embora a gente não tenha muito conhecimento profundamente em que termos se daria, mas é importante o vereador trazer esse assunto. Mas mais importante, Enio, que eu vejo a explanação, é uma das coisas que seguidamente eu trouxe para essa Câmara aqui nos debates que a gente realizou, que eu falei inúmeras vezes. A obrigação essencial do município na área de educação é com o ensino fundamental e o ensino das creches, né? E é exatamente isso. Mas no momento que o Poder Executivo aporta mais de 3 milhões no transporte universitário, que não é a sua obrigação, falta para fazer essas escolas de turno integrais, falta para fazer uma melhor nessa situação que o vereador traz aqui. É exatamente isso. Mas quando o transporte universitário vem para essa casa, é um Deus nos acuda, porque não são intocáveis, são 3 milhões e meio intocáveis. Mas agora a gente tem que fazer tem que analisar, Enio, e o que o vereador traz é justamente isso. Transporte, há anos e anos, 2 milhões, 3 milhões, se somasse todos os últimos 12, 14 anos pagando esse transporte, quantas escolas de turno integrais? Eu tenho certeza que não tinha uma criança fora da escola ou fora do turno integral. Então, é um assunto importante que o vereador traz aqui para essa casa, mas para a gente ter um pouco mais de consciência. Porque quando se coloca 10% do valor de uma contrapartida, é para retornar esse valor também para a educação. Então é importante esse assunto, Enio, que o senhor traz para essa casa. Obrigado. Obrigado, vereador Baroni, presidente. Obrigada, vereador Enio. É importante o assunto que o senhor traz para essa casa,
que sempre que se fala de educação, estamos falando em assunto importante. Eu estive em janeiro visitando a Escola Cardeal Arco Verde e foi uma das queixas da diretora. O prédio está muito bem conservado, está muito bonito e é uma pena. É uma pena ter um prédio tão grande e ser tão pouco ocupado. Inclusive o que o vereador comenta aqui em relação à creche, é um debate importante para uma semente a ser plantada que pode ter um futuro, né? Pode ter um meio de entrar município e estado ter um acordo. Quantas escolas de turno integral? Seria importantíssimo se Arco Verde tivesse uma escola de turno integral, Torino, porque vocês podem ver que Santa Luzia está lotado, e se nós abrirmos 10, vai ter para 10 alunos turno integral, porque nós vamos estar promovendo a educação, porque o meio-dia que os alunos não estão nas escolas, ou é pelo centrinho, que não tem como SEC atender todos, ou eles estão praticamente na rua, ou estão à mercê de alguém. Então, além deles estarem aprendendo, eles vão estar seguros. Então, a escola de turno integral é o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas fico bem contente que o vereador trouxe essa situação, porque é uma situação importante, e as séries multisseriadas é prejudicial ao aluno e prejudicial ao professor. Então, é importante esses debates. Parabéns, vereador, pelo assunto que trouxe para essa casa. Obrigado, presidente, Rosália. Então, é o que eu estava falando agora para nós, porque o nosso medo no interior é que logo ali na frente nós vamos perder o colégio, um colégio bonito todo, só por falta de alunos. De repente a gente pode perder. E depois não adianta correr lá no executivo e brigar com o prefeito que estão fechando a escola, né? Nós temos que fazer um debate agora amplo para que nós podemos fazer algumas audiências públicas. A própria Câmara de Vereadores pode fazer essas audiências, debater com as comunidades qual é o melhor caminho. Então era isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador Enio. Vereador Denir. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, secretários municipais, imprensa, falada, escrita, demais pessoas que nos honram com a presença, servidores dessa casa. Eu venho à tribuna hoje para esclarecer alguns pontos, projeto de lei 34 que está na casa, que o colega Kirsch, semana passada, pediu vistas, e na ocasião nós sinalizamos que esse projeto simplesmente abre o crédito ou as rúbricas para que o município possa vir a fazer um acordo extrajudicial com os servidores para pagar a reclassificação no período que a lei estava vigente, que foi modificada e aprovada por essa casa na outra legislatura em 2014. Numa reunião no dia 7/5, na semana passada, o executivo sinalizou para o Sindispub que vai fazer esse pagamento aos seus servidores mediante a aceitação, claro, de cada servidor que protocolar no próximo mês, se a lei aqui for aprovada, hoje, que vai estar em votação, num acordo extrajudicial. E, inclusive, hoje o prefeito municipal já assinou o decreto formalizando isto, e inclusive as datas do pagamento. Tenho aqui o cronograma de pagamento nas faixas de valores, que se inicia em junho de 2018 e até abril de 2019. São 11 faixas de valores, que foi definido pelo Executivo, juntamente com as secretarias lá, Secretaria da Fazenda,
para fazer esse pagamento. Para clarear o que aconteceu, então, em 2014, veio para essa casa um projeto de reclassificação, onde que entendemos que tinha algumas discrepâncias nos percentuais colocados naquele projeto, e a Câmara de Vereadores propôs emendas, aprovou, o prefeito Xavier vetou, na época entendia que era inconstitucional, o que tinha sido feito nesta casa, voltou para essa casa, e o presidente, se não me falha a memória, era o Baroni, sancionou a lei e passou a vigorar. O prefeito Xavier entrou na justiça e perdeu. A justiça deu que tinha que ser pago. E o município, entendendo isso, o prefeito de prontamente trabalhou juntamente com a Procuradoria do município, as secretarias competentes, para estipular isso. O montante passa de 3 milhões de reais que os servidores têm para receber e que, como eu falei, nesse decreto de hoje, regulamentando as datas, já será pago aos servidores. Então, esse projeto que hoje aqui está, ele simplesmente, como eu falei, ele está abrindo as rúbricas e cada servidor vai receber, dentro da sua competência, administração, saúde, educação, e quem está com sentença judicial vai ficar na justiça. Poderá receber antes ou poderá receber depois. Também nada impeça que ele possa retirar da justiça e fazer um acordo. Acredito que isso pode ser feito, se assim entender. E teve boatos aí que circulou pelo município e chegou até mim que o município estava tentando ludibriar os servidores que não iria pagar, que se não fosse ajuizado, não receberiam. Notícia mentirosa que o executivo estava fazendo uma fantasia, alguma coisa desse sentido. Então, estou aqui para dizer que esse governo é sério, a equipe administrativa do município é muito séria, as secretarias, a procuradoria, todos os entes do município são sérios, estão trabalhando para o melhor do nosso município e também para o bem dos servidores. Jamais o prefeito Evandro Zibete, que é muito conhecido nosso e a gente conhece muito bem a sua índole, vai negar o que é de direito dos servidores. Porque ele também foi funcionário, hoje ele tem sua empresa, é prefeito, mas ele foi funcionário também. Eu tenho certeza absoluta que ninguém quer enganar os seus funcionários. Então, essa notícia que circulou, não sei se tem fonte verídica ou não, eu só ouvi comentários dessa notícia, mais uma vez, me deixa triste por isto, porque coloca em dúvida uma administração muito séria, um trabalho muito sério feito nesse município, presidente. E sempre colocando em evidência os princípios da lealdade e da dignidade. Como falei, o prefeito assinou o decreto hoje, o decreto está aqui, eu não trouxe o assinado, eu trouxe uma outra cópia. Se alguém quiser ver, está aqui o decreto, tá? Tem aqui o cronograma de pagamento. Temos a lei que vai regulamentar tudo isso, que vai abrir as rúbricas para que se faça o pagamento. E os servidores terão o prazo para protocolar a vontade de fazer esse acordo, que será no mês de junho. Fazendo isto, eles vão receber os valores que eles têm direito, sem a correção, sim, porque o município entende que, se entrar na justiça, eles vão pagar as custas para o profissional que vai defendê-los. O município vai gastar mais ainda, porque vai ter que também fazer a sua defesa. Então, acho que com o dinheiro público a gente tem que fazer o que é mais barato. E o mais barato é que o servidor faça, sim, o seu reclame lá junto à secretaria, protocole o seu pedido. Se não aceitar, ele pode depois ir para a justiça, sem nenhum problema. Agora tem um prazo na justiça que prescreve no ano que vem, que poderá não acontecer.
e ele pode prescrever. Ele assinando esse decreto, não é decreto, ele assinando esse termo, ele tem 3 anos de validade. Então vai prescrever somente em 2021, se não me falha a memória. Então até lá ele tem ainda que, se o município não cumprir com o cronograma estabelecido aqui, que termina em 2019, ele tem 2 anos pela frente ainda para ajuizar o fato e buscar na justiça os direitos deles. Então eu quero dizer, presidente, vereadores, imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook da Câmara, que é muito fácil a gente jogar no ar algumas informações e não ter a certeza do que está colocando no ar, sem ouvir as duas partes. Então está aqui. Todos os processos, a lei, os documentos, e quero dizer para os servidores, fiquem bem tranquilos. Procurem, vai estar lá, vejam os valores, confiram os valores, se realmente é isso, vai com certeza estará recebendo nessas datas, que tenho certeza absoluta. Se o prefeito Evandro assinou um documento, e agora eu falo como líder do governo aqui nessa casa, ele vai cumprir. Porque ele não vai assinar nada que ele não cumpra, tenho certeza absoluta. Quando ele assina, ele cumpre. Nunca deixou de cumprir. E não vai deixar de cumprir esse acordo que ele vai fazer com os servidores. Ainda mais se tratando de servidor. Baroni, por favor. Obrigado, Denir. Esse processo todo desse reajuste que ocorreu lá em 2014 foi muito traumático, Denir. Tanto para o Poder Legislativo como para o Poder Executivo, principalmente para os funcionários também. Acredito que na época ainda agimos da melhor maneira. Tenho a minha convicção pessoal, os vereadores que aqui estavam, foi o que se podia fazer na época e acertadamente os servidores que se julgaram prejudicados procuraram a justiça e ganharam o direito a essa indenização. Mas o que o vereador traz aqui, o vereador Denir, é importantíssimo, porque o Executivo em nenhum momento vai se eximir de arcar com a sua responsabilidade. Embora não tenha sido o prefeito Zibete, que na época é o administrador, mas o Poder Executivo vai ter que cumprir. E olha a importância de fazer esse acordo, embora que não estejam as correções, isso vai evitar um processo judicial para cada funcionário. Além dessa demanda judicial com custas de advogado, vai sobrecarregar a nossa justiça, que já é sobrecarregada. Vai dar mais trabalho para a justiça quando pode se resolver. Assinando esse decreto, o prefeito, e por estar no município totalmente organizado financeiramente, ele tem condições de fazer e antecipar esses pagamentos. Porque se o funcionário, eu imagino, não sou da área, ingressar na justiça, ganhar ação lá depois de 2 ou 3 anos, o município pode perfeitamente, Denir, me corrija, por favor, se eu estiver errado, deixar com o precatório. Aí o funcionário vai estar ganhando a correção, mas vai receber numa data incerta, como os funcionários do Estado que há anos e anos não recebem os precatórios. Então, é uma decisão acertada do Executivo, Denir, para tentar corrigir essa injustiça que foi feita lá em 2014. Obrigado. Sim, Baroni, acredito que sim, que poderá o município entender e deixar como precatório sim, e como você falou, vai receber só a correção. Então, eu só queria colocar aqui que depois, isso é de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, esse é o período que ficou vigente a Lei 3081 de 2014, a partir daí foi a Lei 3190 de 2015 substituiu, que é a lei em vigor. Então, esse período aí, que era aquela lei aprovada por esta casa, na época, o colega Kirsch, o colega Miguel, Matheus, eu, mais o colega Baroni, que aqui estavam nesta casa. Aprovamos essa lei, como eu falei, e o prefeito entendeu que não era. Então, em virtude da situação de não ser inconstitucional, o município entendeu que sim, que vai pagar, e a administração decidiu passar a pagar voluntariamente.
Não teve nenhuma pressão judicial para o município fazer essa parte voluntária. Está fazendo voluntariamente, fez os levantamentos dentro dos seus setores, com muita competência, como já falei, e fez o cronograma de pagamento conforme tem a disponibilidade e o empenho que pode ser feito. Também, falando em valores, não vai ser corrigido porque o município entende que a correção destes anos é muito menor do que o valor que ele tenha que desembolsar para entrar com uma ação judicial. Então, também isso o município pensou. Se ele entrar com uma ação judicial, ele vai ter que desembolsar um valor para pagar as custas, que é muito menor do que a correção seria muito menor. Então, quer dizer, não está perdendo. Se ele fizer o acordo, vai estar recebendo os valores de acordo com cada um tem direito. Claro, descontando os 11% do IPRAM e 1% lá que sempre é descontado dos servidores, porque vai lá para o fundo da Previdência, eles vão considerar isso lá na hora da sua aposentadoria. Vereador Fábio, primeiro, depois a presidente. Bom, boa noite aos cidadãos que nos acompanham, boa noite, colegas vereadores, presidente. Denir, bastante importante isso que tu traz aqui para a gente. Alguns servidores entraram em contato comigo pela proximidade que eu tinha por ter trabalhado na prefeitura. E realmente, esse boato que tu comentasse, ele é verdadeiro, mas ao mesmo tempo o pessoal vinha me questionar e eu também não sabia responder, porque o município não tinha, o executivo não tinha tomado uma posição definitiva sobre o assunto como está tomando agora através do vereador. Então até entendo o boato que surgiu de tá ludibriano, não tá ludibriano, enfim, hoje tu traz aqui para nós a exatidão do que vai acontecer, mas também parabenizo a Câmara na época por ter feito a emenda que reduzia algumas porcentagens. Aquela época eu lembro que criou bastante atrito até internamente entre os servidores, porque beneficiava 3 ou 4 e não beneficiava o todo. Infelizmente, depois a Câmara também errou em aprovar uma nova legislação, que aí sim beneficiava 2 pessoas. Mas, enfim, é importante tu trazer isso à tona. Eu só vou corrigir o colega Baroni, porque dizer que o Ozibete não era o administrador na época é uma verdade pela metade, porque ele era o vice-prefeito e ou tem uma coligação que toma a responsabilidade junto, ou estão dizendo que era unilateral a tomada de decisão, que era só um dos partidos que estava tomando a decisão. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade, mas parabenizo o Executivo por estar trazendo a exatidão do que vai acontecer e a certeza para o servidor público. Obrigado. Obrigado, Fábio. Presidente. Obrigada, Denir. É importante que tu está esclarecendo, como líder do governo, que está esclarecendo. Eu só quero colocar uma situação que não sei se foi te passado ou se eu não entendi direito da maneira que você colocou. Mas, assim, eu tenho a informação de que o Xavier não perdeu na justiça essa lei. Na verdade, foi aprovado a lei que foi sancionada aqui nessa casa e automaticamente, como foi aprovada essa lei, ela revogou a outra. Então, o Xavier não chegou a perder na justiça, nem houve mérito dessa ação ainda. Essa ação simplesmente foi revogada porque foi aprovada a lei que foi, inclusive eu estava aqui como suplente e aprovei esse projeto que nós diminuímos algumas situações, eu estava na casa, e essa lei foi aprovada. Então, automaticamente, quando ela é aprovada na justiça, ela sanciona e revoga a lei anterior. E é importante que a gente firme que eram governos juntos, sim. O Zibete estava com o Xavier, assumiu o compromisso junto e agora está pagando porque é determinação da justiça, então a gente vai pagar junto porque estamos novamente juntos. Inverteu a torre e o rei, mas os componentes continuam sendo os mesmos, então nós vamos pagar juntos
e é importante que seja colocado e que os funcionários tenham entendimento, sim, que se eles entrarem na justiça, o que eles perderem, pelo menos eu como funcionário também tenho esse entendimento, que o que eu perder de correção, se eu entrar na justiça eu perco pagando e fora todo o transtorno. Mas cabe cada um a decidir a sua posição. Mas importante, vereador, o que traz para essa casa. Obrigada. Obrigado, presidente. Então, para concluir, realmente o que aconteceu foi isto, e infelizmente esses boatos que ocorrem sem ter a devida certeza do que vai acontecer ou chegar no final da causa, é que causa o desconforto entre todos, inclusive entre os servidores, entre a administração, entre as secretarias envolvidas, as pessoas envolvidas, porque coloca as pessoas até numa situação complicada, chamando de incompetente, chamando de mentiroso, dizer que esses boatos simplesmente é para desestimular o servidor a não entrar na justiça e perder o prazo da ação. Como eu falei, governo Zibete e Beto, governo sério, um governo de caráter, um governo honesto, como sempre foram os governos do grupo que nós estamos há 20 anos. Então, por isso que nós não podemos simplesmente aceitar esse tipo de insinuação. Por isso que eu vim a essa tribuna para, presidente, mais um segundo para terminar, para esclarecer. Deixar muito tranquilo, o vereador Kirsch pediu porque tinha uma incerteza disso, tenho certeza que tem a explicação depois. Que fiquem muito tranquilos os servidores do município, que têm direito a receber. Se quiserem fazer o acordo, receberão dentro deste ano até no início do ano que vem. Se não quiserem, podem continuar na justiça, podem procurar a justiça, não tem problema nenhum. É de cada um por livre e espontânea vontade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir. Vereador Baroni. Obrigado, presidente. Trouxe o notebook aqui porque tem um assunto que eu recebi por e-mail, umas informações, e quero divulgar aqui nessa tribuna. Inicialmente, saudar todos os vereadores, comunidades que nos acompanham, secretários. É verdade, Fábio, em nenhum momento eu quis eximir a responsabilidade, não tem dúvida nenhuma que o Zibete era vice-prefeito, mas o executor, o que era o chefe, foi o Xavier, o prefeito Xavier, e na época agiu daquela maneira, acertadamente ou não, não se sabe. Mas enfim, o problema está aí, e o que o Denir trouxe aqui é que o executivo está querendo resolver, não está querendo se eximir da sua responsabilidade. Mas, presidente, o que me traz aqui, eu sempre tive alguns posicionamentos e defendo meus posicionamentos e, de certa forma, por convicção, e quando eu tenho a minha convicção, eu defendo aquilo que penso. Várias vezes surgiu nessa casa o assunto sobre guarda municipal. E eu me lembro que muitas vezes eu disse que eu não era favorável, porque a guarda municipal, no meu entendimento, ele seria responsável só para proteger os prédios públicos, os bens públicos, escolas, enfim. Mas, diante de uma conversa que eu tive com o secretário Grandemelo e com o passar do tempo surgiram outras leis que aperfeiçoaram e regraram as guardas municipais, eu estou acreditando que Carlos Barbosa não vai ter como sair de futuramente criar a Guarda Municipal. Falo isso porque, dentro das atribuições gerais e da competência geral da Guarda Municipal, aquilo que eu pensava que era só aquela função da Guarda Municipal já não é mais isso. Ou eu estava muito errado. Então, dentro das competências, além do que eu já falei aqui, que é logradores públicos, municipais, tem uma série de outras atribuições que a Guarda pode agir.
Cito algumas: prevenir e inibir presença e vigilância, bem como coibir infrações penais administrativas, atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações do município. Colaborar com os outros órgãos de segurança, proteger o patrimônio ecológico, ambiental também, arquitetônico, enfim. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, que entra... todos nós sabemos que a atribuição de segurança pública é do Estado, através da Polícia Civil e da Brigada Militar, mas concomitantemente pode ser um órgão auxiliador nesse sentido. Desenvolver ações de prevenção à violência, mas o que me deixa mais animado com as atribuições da Guarda Municipal seria até o fato de algumas fiscalizações, porque nós aqui muitas vezes, reiteradas vezes, presidente, quando se cria uma lei, se aprova uma lei, se fala, mas e aí quem vai fiscalizar? Fábio, a gente sabe do problema que se tem, seja nos estabelecimentos públicos de diversão, enfim, é notória a falta de fiscalização. E a Guarda Municipal poderia entrar exatamente nesse sentido. Ir lá coibir, ver se aquele bar lá está cumprindo aquela lei que tem que ter câmara de monitoramento no lado externo. É uma lei que foi aprovada aqui, que até hoje a maioria deles não tem. Essas ações de perturbação do sossego público, dessas algazarras, enfim, presidente, é uma série de ações que a Guarda Municipal podia fazer. Sabemos, é óbvio que isso demanda um custo elevado para o município, afinal teriam que ser obrigatoriamente concursados agentes para trabalhar, demanda equipamentos, é uma série de ações que vai gerar um custo muito grande para o município. Mas eu acho que caberia a nós, vereadores, analisar com mais profundidade isso, para que, quem sabe, futuramente, quando algum administrador achar que temos condições de se implementar, a gente já ter maiores informações. Até tem um estudo, através de slides, que o secretário Grande Melo me forneceu, que poderia trazer aqui futuramente, para a gente ter uma noção maior sobre o funcionamento da Guarda Municipal. Vereador Everson, por favor. Sim, Denir, obrigado pela parte. Eu concordo com a explanação do colega. Eu mesmo, já há tempo atrás, cobrei do prefeito Zibete o que ele achava a respeito dessa ideia, e ele mencionou que teria um custo bastante alto, porém, acredito eu que mesmo com um custo alto ainda se torna viável a implantação de uma guarda municipal. Hoje, nós basicamente damos os carros para a Brigada Militar trabalhar, compramos armamento, compramos munição, pagamos aluguel, pagamos o complemento salarial para cada brigadiano e mesmo assim eles não vêm para cá. Então, a gente tem um custo fixo muito alto para a segurança barbosense. E com a Guarda Municipal, não deixando de lado esses quesitos que eu falei. Temos que continuar assim ajudando a Brigada Militar, porque senão ficaria pior ainda. Mas poderíamos fazer um trabalho compartilhado da Guarda Municipal com a Brigada. Essas são as câmeras de monitoramento, que hoje são servidores do município que cuidam. A própria Guarda Municipal poderia ajudar a controlar um pouco o trânsito, as arruaças, a bagunça que ocorre em muitos locais da cidade, e tendo um veículo ou dois circulando pelo centro, pelos bairros da cidade, que o pessoal identifique e veja que alguém está cuidando, que alguém está acompanhando, já mudaria muito o sentido de minimizar os problemas com barulho, com algazarra, com a bagunça que ocorre geralmente, e principalmente nos finais de semana. Então, acho que com todo o investimento que a gente já faz hoje, a gente investe um valor muito grande, que as cifras eu não saberia dizer agora, talvez saiba, mas se a gente investe um valor X, investir um pouquinho a mais, eu acho que seria bastante valioso para a segurança e para controlar um pouco essas bagunças que ocorrem no município em todos os sentidos. Obrigado e concordo com a ideia do colega. Obrigado. Eu tenho um outro assunto, não sei se vocês querem a parte agora, depois, pode ser depois, de repente. Obrigado, Kirsch. É realmente isso, a ideia é fomentar esse debate aqui. Depois eu dou a parte, a gente pode voltar. Mas, presidente, eu tenho acompanhado
até porque eu sou suplente de um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Embora nunca fui em nenhuma reunião, porque a minha colega Regiane, que é a titular, ela não falta nenhuma dessas reuniões, das atividades, eu acompanho as notícias desse conselho e fui buscar algumas informações, porque é outro assunto que eu seguidamente cobro aqui, esse trabalho voluntário que muitos barbosenses fazem na comunidade e muitas vezes passam despercebidos, ao menos para o Poder Legislativo. O CONDIM, como é o nome desse conselho, eles criaram, presidente, no ano passado, ainda um projeto que se chama CONDIM Vai à Escola. Esse projeto é coordenado pela Viviane Ardanaz e eles estão visitando todas as escolas do município a partir do 6º ano dos alunos do 6º ano, levando informações sobre sexualidade na adolescência e também sobre violência doméstica, violência sexual e bullying. Eu considero isso, presidente, de muita importância, muito oportuno o trabalho que essas senhoras, essas mulheres vêm fazendo com a presença de um doutor também, que depois eu quero citar o nome aqui. Mas para se ter uma ideia, em 2017 foram mais de quase 1.300 alunos que assistiram às palestras dessas pessoas sobre esses temas. Muito importantes, importantíssimos. E esse ano, na continuação do projeto, já são quase 400 alunos que tiveram a oportunidade de assistir essas palestras. Então, aqui tem que fazer, e é esse o motivo de eu estar aqui com o notebook, os responsáveis sobre a sexualidade na adolescência é a enfermeira Viviane, e aqui o médico que faz o serviço, médico ginecologista, Dr. Inaldo Santos Júnior, que não é do CONDIM, mas é uma pessoa, um voluntário, que participa de todas as palestras voluntariamente, como eu já falei, para prestar essas informações para esses alunos. E a estudante de enfermagem Ediane Pezenato. Com relação à violência doméstica, sexual e bullying, são vários temas abordados por esse conselho. Eles falam sobre a Lei Maria da Penha, as diversas formas de violência, passam um relato sobre as estatísticas de casos de violência contra a mulher, explanam sobre o projeto Mais Marias, que é um projeto desenvolvido também aqui na comunidade, sobre a violência sexual, sobre estupro de vulnerável, uma série de assuntos, vereador Enio, que são importantes para esses adolescentes que estão entrando numa fase complicada da vida. Falam sobre o uso de entorpecentes, violência contra os professores também, que é importante, eu acho que é um tema importante, o bullying, propriamente dito, e a utilização de redes sociais. Essa parte, então, desse segundo tema, quem são os responsáveis é a escrivã de polícia, minha colega Regiane Casagrande. Temos a advogada, que é a Cátia Colombo, que é a doutora Cátia Colombo, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, a subseção Garibaldi Carlos Barbosa, e a psicóloga a doutora Patrícia Dota. Então, presidente, é um projeto que eu considero muito importante e já quero deixar aqui para, se possível, entrar na ordem do dia. E dentro da medida do possível a gente convida esse pessoal, se eles assim desejarem, um momento, uma oportunidade, que essa Câmara não tiver uma sessão muito longa, que venha explanar um pouco mais. Seguramente eles vão ter muito mais informações para nos repassarem sobre esses temas que eu acho que são importantes. Então, presidente, deixo aqui, já faço o meu requerimento verbal aqui com relação a esse projeto, a esse conselho, mas quero deixar aqui, de forma pública, agradecer e externar meu profundo reconhecimento, meu agradecimento para todas essas pessoas envolvidas. Serviço voluntário, toda semana praticamente eles têm atividades, dezenas de escolas visitadas no ano passado, nesse ano, e é importante que a gente
saiba valorizar esse pessoal que trabalha por nossos adolescentes aqui na cidade. Eu vou dar os apartes, depois eu concluo. O vereador Fábio foi o primeiro. Baroni, eu vou usar uma fala tua, que tu sempre fala quando alguma pessoa tem o conhecimento de causa, e tu mais do que ninguém fala com propriedade sobre o assunto de segurança. Eu lembro que no ano passado o colega Kirsch fez um questionamento para o prefeito, e esse ano eu fiz um questionamento parecido sobre a Guarda Municipal. Ele tinha um entendimento que não seria viável a implantação da Guarda. Fico feliz que talvez ele já está repensando essa alternativa, porque toda semana a gente vê que Barbosa cada vez mais está com caos na questão de segurança. Hoje mesmo eu acompanhei que um motoboy foi fazer uma entrega e acabou sendo assaltado pela suposta entrega que deveria estar fazendo. Então a gente vê que está descambando bastante a questão da segurança e que é necessário que a gente tome uma medida mais efetiva. Foi interessante ter pedido para aguardar, porque o assunto da questão da mulher também é um assunto que eu iria comentar sobre a Guarda Municipal. Alguns meses atrás eu fiz um pedido de informação sobre a casa de passagem, e pelos dados que eu obtive, eu acredito que a gente possa fazer uma legislação referente a uma patrulha que já existe em outras cidades, que é a Patrulha Maria da Penha. Com a implantação de uma Guarda Municipal seria muito melhor que tivesse para a efetividade dessa legislação. Eu vou ter que achar outras alternativas, estou aguardando ainda para buscar essa indicação, porque eu estou conversando com algumas pessoas, algumas mulheres que também fazem parte do CONDIM, mas sem dúvida nenhuma viria bastante a calhar para Carlos Barbosa a questão da Guarda Municipal. Obrigado. Obrigado, Fábio. É importante, é o que eu falei antes, a minha opinião sobre guarda era uma porque eu achava que tinha uma função. Hoje já vejo com outros olhos, embora os custos são elevadíssimos. Questão de segurança, eu recordo que o vereador falou a questão de um caos na segurança, eu tenho que discordar um pouco, porque para o governo do estado, os indicadores de segurança que eles analisam para mandar policiais é homicídio, roubo, estupro, essas situações. Temos Bento Gonçalves com 22 homicídios, Garibaldi com 6 ou 7, Flores da Cunha com 6, Carlos Barbosa não tem nenhum há 2 ou 3 anos. Então, nesse patamar de que apurado a violência, nós somos baixíssimos. Claro que tem esses furtos, esses roubos eventuais, mas eu acho que o que mais nos incomoda hoje é a questão da perturbação, essas algazarras e esses pequenos furtos. Mas, sem dúvida, sempre temos que melhorar, e a guarda viria nesse sentido. Eu não me lembro quem pediu os apartes também. A presidente, por favor, presidente. Obrigada, vereador Baroni. É importante o assunto que tu traz para essa casa, porque a Guarda Municipal depende de como for implantada. Se for implantada na proposição que o vereador está dizendo, ela vem para acrescentar muito para o nosso município, que são N situações que a Guarda Municipal pode fazer, inclusive irregularidades nas ruas, que a gente enxerga, que nem ali na Dr. Carlos Barbosa, abriram um buraco e nem sinalizado está. E me desculpem a franqueza, mas acredito, não tenho a informação correta, mas acredito que seja a Corsan que abre esses locais na estrada para arrumar o problema, e nem sinalizado está. Então, até nessa situação, a Guarda Municipal poderia auxiliar. Eu só estou pegando um gancho, que eu tenho uma situação aqui que foi feita, teve um evento 23 de abril, Funk U, lá no Serrano. Teve arruaça, algazara, vidros quebrados até 6, 7 da manhã. Me procuraram umas pessoas, ao redor moram 8, ele me passou o nome de 8 idosos, inclusive uma pessoa especial. Eles passaram um sufoco que vocês não fazem ideia, e isso está marcado para 23 de junho, o outro, próximo evento, também no mesmo local. Inclusive, eles me procuraram para ver se a gente podia fazer alguma coisa. Nós não temos como fazer muita coisa. Numa dessas, se tivesse um guarda, a Guarda Municipal também poderia chamar a brigada, poderia resolver, tendo alguém que está
no meio, não fariam tudo o que fizeram, porque tinha vidro quebrado até segunda de manhã no meio da rua, em todo o local. E quanto ao Condim, eu concordo que tem que ser mais divulgado, porque é um trabalho maravilhoso. Nós temos que divulgar esse trabalho. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Denir, por favor. Sim, vereador Luciano, só para ilustrar, você falava do Condim, voluntariado. O voluntariado em Carlos Barbosa, ele sempre é muito forte, ele realmente se envolve nas ações e esse trabalho preventivo que faz aí de orientação é muito importante e realmente tem que merecer destaque. Acho que merece sim explanação nessa casa, debates aqui, para que possamos ter a certeza que os nossos jovens sejam bem orientados nessa parte. E normalmente é pessoas talvez com uma condição social um pouco menor, vamos dizer assim, no nosso município, que tem menos acesso à informação que tenha esse tipo de situação. Quanto à Guarda Municipal, eu, quem sabe, posso sugerir para se estudar. Quem sabe no futuro possa ser feito até em parceria com o município de Garibaldi, por que não? Cria um quartel único aí no meio das duas cidades, um município que está praticamente juntos, os dois estão ligados, 70 mil habitantes, mais ou menos, entre os dois, nem isso, 60 e poucos mil. Acho que se tivesse um comum acordo dos dois municípios, muitas coisas poderiam ser feitas junto. Comentei semana passada do parque da FENACHAMP que está ali, fora da cidade, não atrapalha ninguém, os eventos também poderiam acontecer lá, quem sabe no futuro, se assim entendesse as entidades e os poderes públicos compactuassem com isso. Porque acho que uma guarda municipal para o nosso município, claro que viria muito bem, mas o custo é elevadíssimo para isso. E cada vez mais o Estado e a União estão transferindo para os municípios as suas responsabilidades. Então, quem sabe buscamos um convênio com Garibaldi e possamos fazer um quartel único e atender isso, seria realmente muito importante. Obrigado, vereador. É importante o que o vereador Denir trouxe, a presidente também trouxe informações importantes. Há previsão até dessa possibilidade, porque imaginando que seja criada, esses profissionais contratados têm que passar por um treinamento. E tudo pode ser padronizado com duas cidades, seguramente os custos seriam muito menores. Mas o objetivo de trazer aqui essa explanação é para que a gente busque um maior entendimento, um maior conhecimento. De alguma forma a gente tem que ficar mais inteirado das atribuições realmente, dos custos, para que, se futuramente o Executivo achar viável criação dessa Guarda Municipal, a gente possa contribuir no debate com algum conhecimento específico sobre o tema. Eu acho que é importante isso. Eu quero agradecer os vereadores que participaram no debate, mas é importante isso. E para concluir, presidente, hoje também fui informado pelo secretário Marcos que o Poder Executivo, o vereador Matheus, nós encaminhamos um projeto de lei ainda na outra legislatura, depois de uma indicação de projeto de lei sobre dispensa de sacos para lixo, para coletar dejeto de animais. Foram instalados 2 na ciclovia hoje. Foi cobrado muito por esta casa que foram instalados 2 para uma forma de teste, embora tenha empresa interessada em contribuir para que outros mais sejam instalados no município. Então, presidente, obrigado pela atenção. Reforço aqui o meu requerimento verbal, então, para que o Condim seja convidado a vir aqui para prestar maiores informações sobre esse projeto que eu julgo ser muito importante para nossos adolescentes. Obrigado pela atenção. Obrigado, colega Baroni. Ordem do dia. Eu quero pôr o requerimento verbal do Baroni, ver se eu posso incluir na ordem do dia em relação às lideranças. Posso incluir na ordem do dia? Então, o requerimento verbal da solicitação do Condim vai estar na ordem do dia. Projeto de lei da Câmara Municipal 21 de 2018. Projeto de lei Câmara Municipal número 21 de 15 de março de 2018. Altera a lei número 3.365 de 20 de janeiro de 2017.
Artigo 1. Altera a redação do caput do artigo 12 da Lei nº 3.365, de 20 de janeiro de 2017, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. Os veículos destinados exclusivamente ao transporte de pessoas idosas terão reservada, no mínimo, 5% do total de vagas do estacionamento rotativo, nos termos do artigo 41 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Já aqueles que transportem pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida terão a reserva de, no mínimo, 2% do total de vagas, conforme estabelecido no artigo 7º da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e quando tais estiverem ocupadas, desde que devidamente credenciados, poderão estacionar em qualquer local, pelo tempo constante. Parágrafo 2º deste artigo. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Carlos Barbosa, 15 de março de 2018. Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS. Exposição de motivos. Embora o estacionamento rotativo conte com um determinado número de vagas delimitadas para utilização por idosos e pessoas portadores de necessidades especiais, às vezes não é possível a utilização de tais vagas, porque as mesmas estão ocupadas. Assim sendo, se propõe que as pessoas credenciadas possam estacionar em qualquer local da Zona Azul, pelo tempo limite constante na lei. Assim sendo, contamos com a colaboração do nobre Zidis para apreciação e aprovação deste projeto de lei. Carlos Barbosa, 15 de março de 2018, Valmor da Rocha, PP, vereador proponente. Para ser jurídico, acerca do projeto de lei, Câmara Municipal número 21, de 15 de março de 2018, origem, Poder Legislativo, proponente, vereador Valmor da Rocha, emenda, altera a lei número 3.365, de 20 de janeiro de 2017. Referido projeto de lei visa alterar o artigo 12 da lei número 3.365/2017, com o objetivo de permitir aos credenciados para estacionar nas vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que façam em qualquer local, quando tais vagas estiverem ocupadas. Em que pese algumas matérias legislativas se encontrem no rol daquelas de competência concorrente entre os poderes executivo e o legislativo. Este não é o caso. Explica-se. Ocorre que o Poder Executivo já finalizou o processo de licitação para a contratação da empresa concessionária para a exploração dos serviços de estacionamento rotativo regulamentado e, inclusive, já foi firmado o respectivo contrato de concessão, com vigência de 9 de fevereiro de 2018 a 8 de fevereiro de 2028. Destarte, estando vigente o contrato, se trata de ato jurídico perfeito, conforme a Lei Federal número 8.066/93, o que implica a incompetência relativa ao do Poder Legislativo para a iniciativa do processo legislativo. Não bastasse, se deve considerar que, por força do mencionado contrato, cabe ao Poder Executivo 10,53% de arrecadação bruta mensal dos valores arrecadados, de modo que, inevitavelmente, a proposta apresentada implica em redução da receita para o município, situação que solidifica a inconstitucionalidade absoluta desta proposição. Carlos Barbosa, 26 de março de 2018, Paula Zanetti Bonaccini, assessora jurídica. Seria isso, presidente, e o projeto tem pedidos de vistas na sessão do dia 9/4 de 2018. O projeto foi pedido vistas pelo vereador Denir. O senhor quer se manifestar? Sim, presidente. O pedido de vista foi em função que o vereador Valmor não estava por motivo de saúde, está retornando hoje a essa casa, e também porque ele é inconstitucional, como fala até o próprio parecer jurídico, em duas situações. Primeiro, porque ele fere a Lei Federal 10.741, onde que já tem o regramento de tantas vagas no município, e depois porque a renúncia de receita. O município tem participação hoje na arrecadação direta do estacionamento rotativo, e se porventura vier a ser aprovado, estamos criando aqui uma renúncia de receita que não é competência da Casa Legislativa. Então,
por esse motivo que eu pedi vistas para que o vereador Valmor pudesse explanar a sua ideia sobre esse projeto. Obrigado, presidente. O projeto está em discussão. O vereador Valmor pode se explanar, o vereador Valmor pode explanar sobre o projeto. Sim, senhora presidente, vereadores e vereadoras, enfim, senhores secretários, imprensa escrita e falada, todas as pessoas que nos acompanham. Quando eu entrei criando esse projeto, infelizmente é uma pena que ele seja ilegal, né? Porque esse projeto viria a beneficiar pessoas portadoras de deficiências físicas, viria a beneficiar o pessoal, os idosos, que muitas vezes a gente sabe que as vagas dos idosos ou do cadeirante, portadores de deficiência, estão ocupadas e muitas vezes até nem por pessoas que são portadoras. Infelizmente nós não temos fiscalização, que fiscalismo essas áreas. A gente que anda pela cidade, eu trabalho num colégio onde eu vejo pessoas ocupando essas vagas e chegando um portador, um deficiente que não pode estacionar. Se um projeto como esse fosse aprovado, essa pessoa faria uso de um outro local ali na frente, botaria o cartão no período de 1 hora, um deficiente, um idoso, entraria no banco. Caso contrário, se essas vagas estão ocupadas, aonde ele vai? Ele se desloca até lá na frente da caixa e de lá ele vem? Um cadeirante? Ou um idoso sendo carregado por outras pessoas? Infelizmente é uma pena que esse projeto não possa ser aprovado. Pelo que eu estou sentindo, será reprovado, né? Não vai ser aprovado. É uma pena, mas eu digo assim, o seguinte, claro, ele mexe com verba, ele mexe com o dinheiro do executivo. Infelizmente a gente não pode fazer isso, mas o projeto, quando eu coloquei na casa, ainda estava em análise, é que enrolou muito tempo para chegar, para ser executado e ser colocado nessa casa. Mas na época que eu coloquei, que eu comecei, ainda não estava totalmente feito o que teria sido feito com os azulzinhos, com essa nova equipe que está cuidando hoje da Zona Azul. Serei isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Valmor. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Baroni. Mais alguém? Vereador Denir. Então, vereador Baroni. Vereador Valmor, o mérito do projeto, não tem dúvida que ele é importante, é interessante, e eu tenho certeza que beneficiaria algumas pessoas que têm dificuldade nisso. Mas, quando a lei prevê que eles poderiam estacionar em qualquer local pelo tempo constante na lei, fica meio complicado de se ter uma noção da quantidade de espaço que utilizariam. Porque muitas vagas delimitadas não são utilizadas. Então, e a vaga de idoso e deficiente, elas são delimitadas em alguns espaços determinados. Quem sabe o executivo retirasse essas vagas, que eu acho que é inadequado, presidente, porque alguns locais, perto de farmácia, no centro de saúde, no fórum, em outros locais, tem que existir essas vagas para se liberar para um acesso universal, então, de todas as vagas. Mas, como o próprio vereador falou, o projeto é inconstitucional. Eu acho que caberia, vereador, e podemos cobrar futuramente, assim que esse estacionamento estiver mais bem acertado, mais que aos poucos as pessoas vão se acostumando, se proceda um estudo, quem sabe, para ver realmente a demanda dessas vagas. Seguramente para idosos não tem dúvida que são poucas. Talvez para cadeirantes, alguns outros locais, quem sabe possa se adequar futuramente, então, presidente, para que se resolva esses problemas específicos no nosso município. Mas, com relação ao projeto de lei, por ele ser inconstitucional e também na forma que ele está sendo apresentado, embora, volto a repetir, a ideia é plausível e tem que se buscar
futuramente. Então, uma alternativa quanto a isso. Mas, por esse motivo, eu sou contra esse projeto de lei na forma que ele é apresentado, presidente. Obrigado. Obrigada, Baroni. Vereador Denir. Sim, presidente, não tenho dúvida também, o vereador Valmor teve as melhores das intenções ao propor isto, mas sabemos que nosso município, às vezes, falta um pouco de educação quando se fala em estacionamento e trânsito. As vagas ocupadas, muitas vezes, por deficiente, por idoso, não é por deficiente e por idoso, é por pessoas saudáveis. Só porque talvez ali ele use a prerrogativa de ser gratuita, coloca o carro. E não temos, sim, talvez a eficiência da fiscalização ainda. Mas vai vir a fiscalização e vai corrigir isto. Em outros municípios, e pode me corrigir se eu não estou correto, estas vagas são pagas também. Tanto o idoso quanto o deficiente, ele paga o estacionamento. Ele tem a preferência da vaga, mas ele paga para usar ela. Aqui, Carlos Barbosa está liberando o valor do pagamento para beneficiar. Então, mas é uma questão de educação. Eu vejo toda hora, o próprio vereador Valmor falou, em frente ao colégio, está ocupada a vaga de deficiente, a vaga de idoso, ninguém respeita. Acho que falta um pouquinho do nosso cidadão começar a respeitar. E a vaga de deficiente e de idoso, ela não é só durante o horário de estacionamento, ela é permanente, isso é constitucional. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não é só no horário de deficiente. Não é chegar às 6 da tarde, eu posso colocar naquela vaga. Não, ela tem que estar destinada para um idoso ou para um deficiente que precisar dessa vaga. Mas na outra forma de estacionamento foi uma proposta de conceder 10 minutos de tolerância justamente para isto, para que pudesse chegar na frente de um banco um idoso, poder descer do carro, talvez ir ali, fazer um saque rapidamente e sair. Infelizmente, né, nesse modelo não tem mais isso, então temos que nos adequar e buscar a melhor forma possível. Tem várias situações, N situações, que até você pode deixar até 10 minutos o teu carro e ali sim colocar, regularizar, botar o teu tempo, se precisar mais meia hora para resolver. Então, infelizmente, tem coisas que a legislação nos dá um brete, mas nós temos que buscar outra saída. Se tiver, talvez, que não puder andar os 30 minutos ali para poder estacionar em frente da onde que tiver que ser atendido. Obrigado, presidente. Sou contra o projeto já de antemão. Obrigada, vereador Denir. Como votam os demais? Vereador Aleph, vereador Miguel, vereadora Lucilene, Kirsch. Eu justifico. Apesar do colega Valmor ter todo o mérito e muito preocupado com a questão que envolve o trânsito da cidade, no total do projeto ele ser bom, por ele ser inconstitucional, acaba sendo complicado para a gente votar favorável a ele, em virtude da renúncia de receita que poderia causar. Não sei se isso teria repercussão aqui na Câmara de Vereadores, mas para o município com certeza teria. Então, o que a gente pode fazer, Valmor, é que já que a lei federal impõe o número mínimo e não máximo de vagas, é que a pouco buscar, junto à empresa, numa conversa com ela, informal, que nas futuras zonas azuis que tiver, ela coloque mais vagas. Nos futuros locais onde a prefeitura determinar que se amplie futuramente, enfim, que nesses locais ao menos conste mais quantidade de vagas de idosos, cadeirantes, vagas rápidas e assim por diante. Fica essa minha sugestão, mas hoje eu vou votar contrário. Obrigado. Obrigada, Kirsch. Douzan. Eu vou seguir a linha do Kirsch e parabenizar o colega Valmor pela proposição. Voltando a algumas sessões atrás, eu vou dar o meu apoio ao colega Valmor, porque esse projeto pode ir até o Executivo e ele pode dar um retorno. Mesmo que ele dê o retorno dizendo, não vamos aceitar porque é inconstitucional, pelo menos a gente tem um retorno também para saber se o governo tem esse intuito de aumentar talvez as vagas ou talvez de dar alguma nova alternativa para essas pessoas. Então vou dar o meu voto de apoio ao colega Valmor. Teu voto? É favorável. O Enio? Contra. Baroni já deu o voto, Denir também, Matheus? Então nós temos o vereador Valmor, que eu passei direto por ele,
O senhor quer justificar o voto? Claro, eu vou justificar, e claro, como criador, como trouxe esse projeto para casa, é claro que eu teria que votar favorável, né? Mas vamos fazer um estudo, vamos reestudar, quem sabe para o futuro, né? O Poder Executivo possa analisar e mandar para casa, como diz o Douzan, né? Mas eu sou favorável sim, e olha, agora a gente vê o quanto seria importante a Guarda Municipal. São ocupadas vagas de idosos, são ocupadas vagas de cadeirante, alguém faz alguma coisa, ninguém é fiscalizado, não. E mesmo assim, um projeto dessa natureza que beneficiaria esse pessoal não pode ser aprovado, porque seria ilegal. Eu sou favorável, sim. Verei isso. Então, o projeto foi rejeitado por 8 votos contrários, até por ser inconstitucional, e 2 votos favoráveis. Projeto de Lei 34 de 2018. Abre crédito especial no orçamento de 2018, Lei número 3.475/17, de 15 de dezembro de 2017. Parecer jurídico. Plenamente viável a proposição em análise. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto recebeu vistas pelo vereador Kirsch. O vereador quer se manifestar? Sim, presidente. Na semana passada, me surgiu umas dúvidas no momento de votação do projeto, que eu optei por pedir vistas para sanar essas dúvidas com a doutora Paula, nossa assessora jurídica, e ela prontamente me respondeu, ainda semana passada, os questionamentos que eu fiz, para explicar de como é que seria esse acordo extrajudicial que consta no projeto, e minha dúvida foi 100% tirada, e já vou externar aqui que eu sou favorável ao projeto. Antes eu ouvia atentamente o colega Denir comentando na tribuna que surgem boatos, surgem informações inverídicas às vezes, só que muitas vezes essas informações surgem pela falta de clareza da informação. Tenho certeza que se nesse projeto tivesse constado o cronograma que hoje o colega tem em mãos, não cheguei a vê-lo ainda, mas tivesse constado o projeto, o cronograma de pagamento e assim por diante, todas as pessoas que tivessem visto o projeto estariam mais tranquilas e sem dúvida quanto a ele. E como o projeto fica disponível no site da Câmara a todos os servidores, todas as pessoas que quiserem ver, quem vai ali olhar e vai ler um texto jurídico é difícil o entendimento dele, para uma pessoa de fora da área. Então, quanto mais informação clara e objetiva, melhor para clarear para todos. No demais, com certeza, até através do princípio da economicidade, que é um dos princípios da administração pública, esse acordo administrativo extrajudicial vai ser oportuno para o município. Até pode me corrigir se eu estiver errado aqui, a doutora Marluza, a Ivânia e a Jana, que são procuradoras do município, mas a prefeitura pode e deve sim, com base nesses princípios, poupar dinheiro e tentar buscar um acordo administrativo com os seus servidores. E eu lembro que lá atrás, eu não votei o último projeto porque entendia que teria problemas. Eu votei o primeiro, sim, com as emendas, o segundo me neguei a votar porque eu tinha lá atrás comentado que daria problema com os servidores, agora a gente viu que realmente deu. Obrigado. Obrigado, vereador Kirsch. Então, o projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Denir? Fábio? Então, vereador Denir. Sim, presidente. O projeto aqui, este projeto em si, ele não tem nenhuma dúvida. O decreto que veio regulamentar quando que ia ser feito esses acordos. O projeto simplesmente abre o crédito, foi o que eu falei na semana passada. Ele só abria o crédito, ele não diz nada aqui do que seria feito, como seria feito os pagamentos, como seria feito os acordos com os servidores. Não falou nada. Então ele simplesmente abriu o crédito. Claro, ele falava que teria, sim, acordos extrajudiciais. Mas ele não dizia como ia ser esse acordo, quando ia ser esse acordo. Então esse é o projeto, a discussão, que não teria o porquê a discussão desse projeto. Está muito claro, abre o crédito, como falei, tenho aqui, não está assinado pelo prefeito, porque eu peguei uma cópia, o decreto que fala e tem o cronograma dos pagamentos, onde o servidor vai optar se quiser entrar na justiça ou se quiser receber conforme está aqui.
os valores, ele entrando na justiça, praticamente vão ser os mesmos. Talvez em cima desse valor ele vai ter que desembolsar alguma coisa de honorários, um valor que o profissional vai cobrar de causa 20%, 30% na causa, o município vai ter custo além disso. Eu acho que não é interessante. Acho que o bom para o município é ir para os servidores, eles entenderem que vão receber o valor e receber corretamente, e para isto receber logo, como falou o colega Baroni, pode ser que receba na justiça, o município entenda em pagar, ou criar um precatório, talvez receber daqui 10 anos, 20 anos, não sei. Isso é uma questão depois do executivo decidir de quem na justiça ganhar. E quando vai sair a ação na justiça? Você sabe, pode demorar um mês, pode demorar 1 ano, 2 anos. Então, eu como líder do governo, defendendo aqui os interesses do município também, entendo que a melhor maneira, até para o servidor e para o município, é fazer um acordo extrajudicial, onde que, com certeza, quem sai ganhando é o município de Carlos Barbosa. Todos os cidadãos vão ganhar com isso e os servidores vão receber os valores dentro do cronograma aqui estabelecido. E essas inverdades que foram jogadas, vereador Everson, foram jogadas porque não esperaram o final do processo. Pegaram aqui uma lei que veio para a Câmara abrindo crédito, entenderam de alguma maneira e jogaram no ar conversas inverídicas para só tumultuar, inclusive a cabeça dos servidores. Isso não se deve fazer. Eu acho que mexer com a inteligência das pessoas, isso não cabe aqui. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir. O projeto está... perdão, Fábio Douzan. Voltando ao que eu comentei anteriormente também, é importante isso que o Kirsch comentou, porque o município vai estar economizando, como também o Denir comentou, e o servidor vai estar, enfim, tendo seu direito autorizado pelo município. Mas é importante também a gente salientar que o erro do passado vai causar um rombo de 3 milhões para o município agora, que o prefeito Zibete, infelizmente, vai ter que pagar. Vai ter que tirar esse dinheiro de algum outro local para, infelizmente, pagar um direito que o servidor tinha de receber lá atrás. Então, é interessante os servidores que entraram, é interessante o sindicato ter colocado uma assessoria jurídica à época da presidente Genesi para que os servidores pudessem entrar na justiça contra a prefeitura, porque se não fosse por aqueles servidores e pelo sindicato ter proporcionado isso aos servidores de entrar na justiça, hoje o município com certeza não estaria pagando isso para os servidores. Obrigado. Obrigada, vereador Douzan. O projeto está em votação. Alguém quer justificar o voto? Denir quer justificar, mais alguém? Denir, mais alguém quer justificar? Kirsch? Então, Denir. Sim, só para corrigir o vereador Fábio, mas dizer para ele que acho que não existiu erro no passado. A Câmara de Vereadores entendeu que tinha que mexer naquela lei, que entendeu que não seria correto aqueles percentuais estabelecidos à época. O vereador Kirsch estava aqui, quem estava aqui sabe disso. E o prefeito Xavier, no entendimento dele, que não tinha que pagar aquele período, porque ele estava discutindo esse período. Quando entrou a outra lei, esse valor ficou em aberto, e o Executivo Municipal está entendendo que é devido, sim, claro, referente à ação judicial que tinha lá, e está aqui. Esse é o cronograma aqui. Se alguém quiser ver, posso passar aqui, isso que é público, já deve estar até no site do município, então não tenho porquê, o vereador Baroni pode passar para os colegas aí, esse é o cronograma do pagamento. Sou favorável. Obrigada, Denir. Colega Kirsch. Sim, eu vou ser favorável ao projeto, como já externei antes, e óbvio que todos que acharam oportuno devem protocolar na prefeitura o pedido para receber os seus direitos administrativamente, como já mencionado pelo colega, com base nesse cronograma que o Executivo está disponibilizando, e que assim o município poupe dinheiro para corrigir esse equívoco do passado, onde já era direito dos servidores terem lá atrás recebido os percentuais desses valores dos aumentos, mas que por um período de 5, 6 ou 8 meses, acredito eu que com base num parecer jurídico mal fundamentado, o prefeito Xavier acabou não pagando por um período.
Óbvio que isso não quer dizer que ele tenha tido essa índole de não pagar, mas sim por ter um entendimento com base numa decisão, um parecer de algum advogado que hoje a gente sabe que não estava correto. Então, por o projeto em si eu vou aprovar para que todos recebam esses valores. Obrigado. Como votam os demais? O projeto foi aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de Lei da Câmara Municipal 37 de 2018. Concede título de cidadão emérito de Carlos Barbosa. Exposição de motivos. Não há quem não conheça o músico Walter Stefani, que iniciou a arte em 1971, na Escola Musical Santa Cecília, sob os ensinamentos de acordeão da professora Berenice Maciel, que vinha de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa. Ainda teve aulas de piano por muitos anos no município vizinho de Garibaldi. Nascido em 5 de outubro de 1958, é filho de Lourdes Stefani e Nivaldo Stefani, casou-se em outubro de 1988 com Ivete Colombo, com quem teve 3 filhos, Rafael, Maurício e Júlia. Walter foi um dos fundadores da Banda Marcial de Carlos Barbosa. Participou do coral Carlos Barbosa Cultura e Arte por mais de 20 anos e há mais de 30 anos integra os Terno de Reis com o grupo Tradição. Nesta longa trajetória musical, Walter levou a música a inúmeras crianças, jovens e adultos da comunidade e sempre o fez de forma voluntária, inclusive tendo participado como músico e maestro de missas e auxiliando na formação de coral. Integrou a banda Mágica Ilusão, ao lado dos amigos José Carlos Ribeiro, Darcy Reale, Azir Creme e Fábio Dalbó. No período de 2010 a 2011, Walter iniciou um projeto de gravação de salmos dominicais em estúdio, o que resultou em 9 CDs mais partituras, com o objetivo de auxiliar os músicos durante as celebrações religiosas. No ano de 2015, Walter participou do primeiro Festival de Música Autoral de Carlos Barbosa, junto com o coral Sementes do Amanhã, com a letra e música de sua autoria, Parque da Estação. No ano de 2017, novamente teve a participação do segundo Festival de Música Autoral de Carlos Barbosa e desta vez ficou em segundo lugar com a música As 4 Estações no Parque da Estação. Assim sendo, entendemos que Walter, por seu trabalho voluntário e de relevância cultural na arte da música para o município de Carlos Barbosa, é justo merecedor do título proposto, pelo que contamos com a colaboração do Nobre Edis para apreciação e aprovação desta lei. Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018, Maria Rosália Fretaco Oficial, presidente, Miguel Alberto Estalinozoski, segundo secretário, Aleph Assolini, vice-presidente. Parecer jurídico, a proposta se mostra favorável para ser aprovada. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. Obrigada, primeiro secretário. Eu vou me manifestar em nome da mesa. Quando chegou para nós, isso ainda ano passado, uma professora muito amiga do Walter Stefani, muito amiga nossa, nos trouxe em relação a tudo que o Walter fez para a comunidade barbosense. Eu conheci o Walter, eu tinha de 7 para 8 anos, quando eu saí da linha 12 e vim morar em Carlos Barbosa. E digo para vocês que naquela época não tinha criança que não sonhava em participar da banda marcial de Carlos Barbosa. Eu estudei no Colégio Santa Rosa e a banda marcial, que foi fundada por ele, era o sonho de toda a menina, principalmente. Não que não era dos meninos, mas da menina era o sonho fazer parte da banda marcial de Barbosa. Inclusive, um jornal há pouco tempo atrás fez uma menção em relação à banda, que é uma pena que não tem mais, né? Porque é história nossa, é cultura nossa, é nossas raízes a banda marcial de Carlos Barbosa. Então, falar do Walter Stefani é falar de voluntariado, é falar de doação, é falar de se doar para a comunidade, é falar do bem-estar para a comunidade, para os jovens
sem nunca pedir nada em troca, sempre com o intuito de fazer o bem e ver os jovens bem encaminhados. Então a gente pensou muito, esse ano o Walter está completando 60 anos, e pensamos, por que não um título de cidadão emérito? Porque barbosense ele já é. Então pensamos em dar um título importante para uma pessoa importante no nosso município, com ações importantes. Então eu peço a aprovação aqui dos colegas e quero deixar dito que nós precisamos de mais Walter Stefani na nossa sociedade. Então eu coloco o projeto em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Alguém se inscreve? Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 38 de 2018. Abre crédito especial no orçamento de 2018. Vou passar para o meu... O secretário voltou. Abre crédito especial no orçamento de 2018. Lei número 3.475/17, de 15 de dezembro de 2017. Parecer jurídico. Plenamente viável a proposição em análise. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 38 está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 42 de 2018. Autoriza o município de Carlos Barbosa a firmar convênio com o município de Farroupilha para fins de viabilizar a permuta da manutenção de estradas entre os municípios e da outras providências. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Obras e Serviços Públicos. Requerimento 11 de 2018. Senhores vereadores, através desse, a mesa diretora vem requerer, de forma do artigo 154 do Regimento Interno, que seja apreciado pelo plenário a remessa de convite ao COMAT, Conselho Municipal Antidrogas, para que compareça nesta casa na reunião ordinária que será realizada no dia 18 de junho, às 18h30, a fim que possam explanar sobre os trabalhos que tem desenvolvido no município. A Câmara de Vereadores é local propício para que o Conselho, instituído através da Lei Municipal número 2258, de 10 de agosto de 2009, venha prestar informações sobre as suas ações e projetos em prol da comunidade barbosense. Sendo que tínhamos para o momento, aguardamos o deferimento deste e agradecemos atenciosamente Maria Osvaldo Fritacossial, presidente, Matheus Kisguer, primeiro secretário, Aleph Assolini, vice-presidente, Miguel Alberto Linzoski, segundo secretário. Seria isso. Esse requerimento saiu em nome da mesa em relação ao COMAD, que é o Conselho Antidrogas. Recebemos a solicitação, inclusive foi decidida essa noite nessa casa, os integrantes para fazer parte do Conselho, e eles têm uma semana antidrogas de 25 a 28 de junho. Então tivemos o entendimento de convidar um integrante do Conselho para que viesse explanar para a comunidade barbosense qual é o trabalho deles e como funciona a semana de prevenção antidrogas. Então eu peço pela aprovação do plenário. O requerimento está em discussão. Alguém se inscreve? O requerimento está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Temos o requerimento verbal do vereador Baroni de convidar um integrante do CONDIM para explicar em relação ao trabalho desenvolvido nas escolas. O vereador Baroni quer se manifestar ou posso colocar em votação? Então, estou colocando em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes o explanações pessoais. Eu gostaria de pedir para os vereadores se eles têm o entendimento, porque nós estamos já com 20 minutos
de atraso na audiência pública, se as lideranças assim concordam de nós não fazermos as explanações pessoais hoje. Aleph? Concordo, presidente, pelo PMDB. Miguel? Sim, eu concordo também. Lucilene e o vereador Valmor? Ok, muito obrigado. Quem sabe na próxima nós regramos menos tribuna, de repente deixamos as explanações. Então, na próxima sessão será dia 28 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário Evaldo Lose, com a entrega da moção do ex-prefeito Fernando Xavier da Silva, e às 20 horas está agendada a audiência pública para a demonstração da avaliação do cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2018. Então, vamos nos programar para a semana que vem de ficarmos atentos ao horário. E eu peço perdão à secretária de Saúde, que vamos atrasar uns minutos, mas eu preciso de 5 minutos para o pessoal poder voltar às gravações. Declaro encerrada a presente sessão.